Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Não condene o pecador. Tenha misericórdia dele. Deixe-o seguir adiante e fumar o seu cachimbo. Deixe-o tomar a sua bebida alcoólica. Deixe-o ter a sua reunião de jogo de cartas. Esse é o prazer dele. Não culpe. Voltando para casa e tudo mais, cansado e esgotado, ele quer ter prazer. A coisa que você deve fazer é viver uma vida tão pia que você possa provar para ele que o Evangelho possui 10.000 vezes mais do que isso para ele. E se morrer nesse estado, ele irá para o inferno, tomando a sua bebida alcoólica. Essa é a embriaguez do diabo. Se morrer tragando esse velho cachimbo, Deus é o seu juiz. Se morrer saindo daqui a dançar e a andar por aí com roupas imorais, Deus é o seu juiz. Porém, há uma coisa: se você morrer sob o poder de Deus, da unção do Espírito Santo, como Estevão morreu quando olhou para cima, para a face de Deus, e disse: "Eu vejo o céu se abrir e Jesus em pé à direita", você está se dirigindo ao céu, como uma andorinha para o seu ninho. Amém. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Solte, abra a mão. Como se faz isso, irmão Branham? Apenas abra a mão. É só isso que você tem que fazer. Tome a palavra de Deus. Não tente forçar nada. Não desça até o altar e bater nele, a gritar: "Deus, dá-me o Espírito Santo, Senhor, dá-me o Espírito Santo". Ele não vem você batendo nesse altar. Isso não adianta nada. Não é dessa maneira que ele vem. É tomando-o em sua palavra. Veja Pedro. Pedro estava em dificuldade, parecia que ele ia morrer. E ele viu o Senhor vir andando sobre água, e ele disse: "Senhor, se és tu, ordena que eu vá". O Senhor disse: "Vem". Agora Pedro disse: "Agora espere um minuto, Senhor, deixe-me fazer um jejum de 40 dias para ver se consigo andar sobre essa água ou não. Ó Senhor, deixe-me receber suficiente do Espírito sobre mim para que eu possa andar no Espírito e falar em línguas neste barco, então eu conseguirei sair dele". Não, Senhor. Ele tomou Deus em sua palavra, largou e abriu mão. Deus fez que ele conseguisse. E se Deus se encontrasse com Moisés e ele dissesse: "Moisés, desce até o Egito e diz a Faraó: deixa ir o meu povo". E se Moisés dissesse: "Deixe-me fazer um jejum de 40 dias primeiro e ver se tenho fé suficiente para te obedecer, Deus. Dá-me algo, alguma outra coisa, Senhor. Deixa-me dizer-te algo, deixa-me ver se entro no Espírito primeiro". Moisés nunca fez perguntas. Ele simplesmente tomou Deus em sua palavra e saiu. É assim que você tem que fazê-lo, tomar Deus em sua palavra. Então você saberá que será capaz de fazê-lo. Ele não esperou até que alguma outra coisa ocorresse, ele simplesmente seguiu adiante e fez aquilo. Que me diz de Elias quando ele desceu do Monte Carmelo? Havia estado lá em cima por um longo tempo e ele encontrou uma pobre viúva. Ela era uma estrangeira, uma gentia. E quando ele se encontrou com ela lá, ela estava apanhando alguns gravetos no quintal, e Deus lhe disse: "Desça até a casa daquela viúva". Que lugar de pregador ir! Então ele vai até lá, a casa da viúva, e quando ela tinha 2 gravetos, disse: "O que você está fazendo?" Disse: "Apanhando alguns gravetos. Eu apenas tenho farinha bastante para fazer 2 bolinhos de milho. Isso é tudo que eu tenho de resto.
faz 3 anos desde a última vez que tivemos chuva. E disse: então vou fazer estes bolinhos de milho, e eu e meu filho vamos comê-los e morrer. Ele disse: faça-me um primeiro. Aleluia! Oh, eu sei que sou um pouquinho louco, mas mesmo assim estou do lado do Senhor. Disse: faça-me um primeiro, pois assim diz o Senhor. Aí está. O que é isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não o reino de Deus e um pouquinho de barulho. Não o reino de Deus e um pouquinho de emoção. Não o reino de Deus e um pouquinho disso ou daquilo. Mas Deus e sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Coloque primeiro. Agora, aquela viúva deu ouvidos a isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ela disse: essa é a palavra do Senhor, pois esse é um homem santo de Deus. Esse é o profeta de Deus, e sei que é a verdade. E essa é a palavra de Deus. Agora, ela não atravessou correndo para perguntar aos vizinhos como fazê-lo. Ela não desejou ir compartilhar e dizer aos vizinhos, agora, o que vocês acham? O pregador está lá na minha casa dizendo isto. Suzy, o que acha disto? Ela entrou, começou a despejar. Ela abriu mão. Ela abriu mão do que tinha para que pudesse obter mais. É disso que o mundo necessita hoje. É de fazer uma boa renúncia à moda antiga do que você tem. Aleluia! Ela despejou para que ela pudesse ficar cheia. Ela despejou todo o azeite que tinha, e toda a farinha que tinha para o pregador, para o reino de Deus. E quando ela despejou tudo ali, Deus desceu e encheu a vasilha de farinha, encheu o cântaro de azeite. Ela despejou novamente no prato do pregador, e ele passou e encheu novamente. Ele despejou dentro da vasilha. Cada vez que ela despejava, ele a enchia. Eu diria hoje que, se o homem despejar fora toda esta tolice de comportamento indevido e de imitar cristianismo e deixar o Espírito Santo tomar seu lugar, haverá um revivamento que começará na Rua 8 Coapem, que se estenderá pelo país inteiro. Pare de tolice. Volte à palavra de Deus. Despeje para que possa se encher. Você deixe ir e Deus deixará vir. Você despeje, Deus encherá. Todas as coisas insignificantes de você tem que fazer isto e você tem que fazer aquilo e você deveria fazer isto e deveria fazer aquilo, esqueça isso. Despeje isso para fora de sua alma. Diga: Deus, deixa-me deste dia ser totalmente teu. Senhor, venho com um coração quebrantado, venho com um espírito contrito. Eu te amo. Tu sabes que te amo, e quero esquecer toda esta insensatez de todos estes jejuns de 40 dias e ver se consigo chegar mais perto de Deus e tudo isto, aquilo mais, toda esta tolice. Pare com isso. Não há nada na palavra que lhe diga para fazer jejum de 40 dias, nada. Não há nada mesmo que lhe diga para jejuar, a não ser que Deus lhe dissesse. Se você jejuar, você não vai ter fome e ficar com todas estas coisas. Enquanto você está jejuando, irmão, você terá gozo e alegria todo o tempo. Disse: não vos apresenteis diante dos homens como os hipócritas fazem, com o rosto de aborrecido, triste. Estou fazendo um jejum de 40 dias, a minha dentadura não servirá mais em mim. Perdi 30 libras, 13 quilos. E disseram-me que estarei de melhor aparência depois disto terminar. Oh, tolice! São espíritos sedutores do diabo. Chegue ao altar e diga: glória, 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 até você mal conseguir dizer qualquer outra coisa. E dizem: você tem que falar em línguas antes que receba o Espírito Santo. Tolice! Despeje isso.
Elimine isso da sua vida e venha baseado na palavra de Deus. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se Deus não cumprir sua palavra, Ele não é Deus. Amém? Despeje, encha-se. Amém, ufa, eu gosto demais disso. Isso é a palavra dele. Deus disse que sim, isso mesmo. E quando Deus disse, Deus cuidará disso, certo? Todas as preparações que você faz, todo o frequentar a igreja por você, é exatamente como aqui na fábrica de vagões, onde constroem um montão deles para frete, ou um montão de vagões de passageiros. Eu costumava trabalhar ali, e pegam e constroem aqueles grandes vagões e tudo mais, e colocam madeira dura, mogno, encaixado por todos os lados, e tudo tão bonito. Colocavam isso lá fora no trilho e estava tão morto quanto prego numa porta. Ali estava parada a máquina, sem vapor nela. Ela apenas ficava parada ali. O que ela necessita hoje é de fogo na caldeira. O que ela necessita hoje é de vapor. O que ela necessita hoje, a igreja, para ferver. A coisa em fervura mais quente que há para fazer o pecado evaporar de sua vida é o amor. E se vocês não conseguem amar uns aos outros, como vão amar a Deus a quem não viram? O amor encobre uma multidão de pecados. Fique enamorado de Deus, então vocês amarão uns aos outros, e então você amará a igreja, você amará a causa, você amará tudo que é pio, e você ficará longe das coisas do mundo. Espíritos sedutores indo por aí dizendo às pessoas isto, aquilo e aquilo mais, eles têm de fazer isto, eles têm de fazer aquilo. É porque denominações surgiram e elas têm uma pequena revelação que dizem: bem, agora eu creio que um homem creio em coisa tal como gritar na Bíblia. Isso mesmo, essa é a verdade. Fizeram uma denominação disto. Quando você gritar, você o recebeu, mas não o recebeu. A próxima surgiu e disse: falar em línguas. Isso mesmo, isso está na Bíblia. Bem, quando falar em línguas, você o recebeu. Porém, muitos deles falaram em línguas e não tinham. Está vendo? Isso não é ele? Não, Senhor. Muitos deles diziam: bem, nós temos que profetizar. Veja esses profetas aqui com chifres na cabeça, pulando para lá e para cá e profetizando. Micaías disse: vocês estão, cada um, mentindo. Amém. Correto. Deus não vem assim. Deus vem ao coração sincero que vem com o espírito contrito, quebrantado. Aquele que sai semeando em lágrimas voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo preciosos molhos. Amém. Entenda isso corretamente, amigo.